Livro Uma Esposa para o Rei. Autora Bárbara Cartilander. Esse livro ele faz parte da coleção A Eterna Coleção de Bárbara Cartilander. Contém 130 páginas e foi lançado em 2018. A coleção, no caso, são livros que foram relançados, entendeu? Eles fizeram a coleção com os melhores livros da autora. Sinopse. Uma carta inesperada de um velho amigo, Sua Alteza Real, o Príncipe Klaus de Odessa, ao Duque de Norliton. Contém uma surpresa que poderia mudar para sempre as vidas do jovem duque e de sua deslumbrada irmã, Lady Natasha. Vivendo alegremente na propriedade da família Norliton, tranquilamente contente entre os belos jardins e a beleza do interior do reino inglês, os dois irmãos ficam surpresos ao saber que o príncipe está procurando o consentimento do duque para que seu irmão, o príncipe Stefan, peça a mão de Natasha em casamento. Chocada com o pensamento de se casar com um homem que ela nunca conhecera, Natasha rapidamente percebe que esta é uma aliança política que beneficiaria o príncipe Klaus independentemente de seus sentimentos. Natasha, sendo bela e inteligente, entende que o principal interesse desse casamento é a sua ligação de sangue com a família real e que lhe proporcionaria a ele a proteção britânica do seu pequeno principado. Assim, ao apreciar a gravidade da situação nos Balcãs, Natasha rapidamente deixa claro que ela pretende casar apenas por amor. Desafiadora e teimosa, ela fica horrorizada quando percebe que a rainha Vitória está disposta a dar a bênção ao casamento. Mas será que ela pode realmente sacrificar a sua felicidade futura para garantir a segurança de outros? Dividida entre o seu dever patriótico e o desejo de viver um verdadeiro romance, Natasha, embora relutante, concorda em visitar a Odessa, mas vai disfarçada na intenção de descobrir o que o príncipe Stefan pretende oferecer em troca. Natasha, acompanhada apenas pela sua idosa Noni, sente a pressão do exército russo ameaçar todos aqueles que vivem no Reino das Flores e, ao mesmo tempo, sente os seus sonhos serem testados até os limites, lutando para salvar um principado e desejando encontrar o verdadeiro amor. Gente, é um livro de romance, tá? A Bárbara Cartilander, ela fez bastante sucesso com os livros dela, que são bem famosos. E ela ficou conhecida por ser uma autora, assim, praticamente de só fazer best-seller. Para você entender o nível dela, ela morreu nos anos 2000 e ela deixou uma obra simplíssima de 723 livros. Sim, isso mesmo que você está escutando, 723 livros. Ou seja, ela deixou um trabalho literário gigantesco. E os livros dela são conhecidos por serem livros de romance e, assim, são romances bem leves, sabe? Aqueles livros, assim, que você gosta mesmo de ler para relaxar e sonhar. Tem vários temas diferentes. Uma coisa que eu acho legal é a forma como ela consegue abordar o amor puro, sempre com essa coisa de aventura, de novidade, sabe? Em todos os livros. Esse livro é o livro da coleção, ele é o número 36, se vocês forem procurar, edição 36. E falando agora, né, sobre o livro em si, eu gostei bastante da história. Eu, assim, quando eu comecei a ler, eu pensei, ai, nossa, vai ser aqueles livros clichês de romance.
E eu não tô muito numa energia romântica ultimamente, sabe? Ultimamente, esse tipo de livro não tem mais me chamado tanta atenção quanto na época que eu era adolescente e era totalmente viciada em ler romance. Mas ainda assim, esse livro me pegou porque ele tem uma narrativa muito boa, ele tem uma história construída, sabe? Não é aquela coisa de, ai, a mocinha viu o moço e aí se apaixonou e a partir daquele dia eles viveram loucamente apaixonados e aí, assim, em 2 páginas eles vão e se casam, sabe? Não, esse livro ele realmente tem uma história construída, a sinopse já fala bastante da história dele, já resume bastante. A Lady Natasha, ela tem sangue real, ela é parente da Rainha Victoria, e como os países da Europa estão em guerra, uma forma deles aumentarem a segurança deles é fazendo acordo entre os reinos. E esses acordos, eles são feitos politicamente através de casamentos, entendeu? Então, o reino, né, de Odessa, eles estão sendo ameaçados pelos alemães, que estão querendo invadir o reino deles e tudo mais. E a forma dele conseguir que não seja invadido e tudo mais é eles formarem aliança com a Inglaterra. Sendo que a forma deles conseguirem essa aliança é fazendo um casamento real. E a Natasha é a única parente da Rainha Vitória que tá em idade, entendeu, para se casar, porque a irmã dela mais velha já se casou, por sinal a irmã dela mais velha se casou até com um príncipe alemão e não é feliz, e exatamente por isso, por mesmo a irmã dela tendo se casado com um príncipe bem bonito, né, e vivendo de uma forma muito, muito rica, com todas aquelas vantagens de ser da família real, ela percebe que dinheiro e que luxo e ter um marido bonito não é exatamente o que permite que a pessoa seja realmente feliz no casamento. É por isso, né, essa questão dela focar tanto que ela só quer se casar por amor. E é óbvio que a família dela não concorda com isso, né? Até porque quanto mais status, principalmente, se hoje em dia, gente, vocês já acham que isso é importante, imagina naquela época, né? Então, era mais ainda. Sendo que a Natasha, ela escuta o irmão dela lendo a carta que o príncipe Klaus enviou para ele. E aí percebe que o príncipe tá pedindo que envie também, além da questão de conseguir realizar o casamento da Natasha, né, com o irmão mais novo do Klaus, enviar uma moça que seja professora, porque eles precisam também, né, principalmente a irmã dele, né, a princesa, precisa aprender a falar inglês fluente. E aí a Natasha tem a ideia de ir para lá, de ir para outro reino, de certa forma para espionar eles, para saber se o príncipe que estão querendo dar ela como noiva, se ele é bonito, se ele é legal, se ela vai se apaixonar por ele e tudo mais. Então ela decide ir com disfarce. A Natasha, ela vai como se fosse uma amiga da família real, uma moça que tem uma posição social boa, mas que ao mesmo tempo não faz parte da realeza. Ou seja, com isso dela não fazer parte da realeza, ela se sente mais livre para poder perambular lá pelo reino e fazer amizades e não ficar naquela pressão dela ir para lá e já quererem casar ela com alguém. E ela vai com nome falso, tá, gente? O nome dela é Natasha, ela se apresenta lá como Glória. E como Glória, ela conhece o príncipe mais novo, que é o que vai governar Odessa, e ela acaba conhecendo também o Klaus. O Klaus, gente, a história é a seguinte, ele é o príncipe mais velho, então pela ordem de sucessão, ele seria o príncipe vigente a virar rei, a ser o rei de Odessa. Porém, ele tá muito doente, já faz meses que ele tá doente, que ele começou a definhar, ele perdeu muito peso.
Ele era conhecido por ser um homem muito bonito, forte, ter um corpão, sabe? Ele é alto, então assim, descreve ele como um homem muito bonito e forte, mas que no momento, né, que a Natasha, que agora é Glória, chega lá em Odessa e ela conhece ele, ela conhece um homem totalmente debilitado, ele mal levanta da cama dele, ele passa o dia inteiro na cama e quando ele levanta da cama, ele se arruma, vai pro escritório, tem que fazer as coisas só do trabalho da realeza e volta, assim, ele não é nem de receber muitas pessoas. E isso é uma coisa que os criados começam até a perceber que a Glória ele gosta de receber, sabe? É porque assim, ela meio que trata ele de igual para igual, sabe? Apesar dela estar ali para servir a ele e para ser professora, né, da moça, ela da princesa, né, que é muito jovem ainda, a princesa tem na faixa dos 14, 15 anos e tudo mais. E é legal porque a Glória, ela consegue. Gente, quando eu falar Glória, eu tô falando da Natasha, tá? É só pra não ficar toda hora tendo que parar e explicar toda hora a mesma coisa pra vocês. Mas a partir de agora no vídeo eu vou ficar falando Glória, mas aí vocês vão saber quem é a Natasha. Enfim, a Natasha começa a dar aula de inglês pra menina. E aí ela incentiva bastante a menina a ler e tal. E a menina fala que um dos motivos dela não gostar de ler é que depois que ela cresceu e que ela já é vista quase como uma mulher, né? Porque ela fez 15 anos, que todo mundo trata ela de forma muito adulta e que quando ela gostava de ler, ela gostava de ler contos de fada e que as professoras anteriores dela não deixavam mais ela ler esse tipo de livro porque achavam que era muito infantil e que ela tinha que ler livros mais sérios. Mas a Glória, de forma muito carinhosa, decide que vai dar aula assim para ela de inglês e tudo mais, sendo que com livros que sejam do gosto dela. Então até cita, né, os livros do conto de fadas dos irmãos Grimm, sendo que se você é uma pessoa que realmente gosta de ler e tudo mais, todo mundo sabe que os irmãos Grimm foi os responsáveis, né, pelos livros de contos de fadas, sendo que a Disney modificou totalmente os contos, porque os contos eram aterrorizantes, sabe? Eram muito pesados. E aí eles fizeram, né, as animações e os livros de uma forma bem leve para as crianças não ficarem com medo. Mas os livros, assim, dos irmãos Grimm são bem pesados. Mas enfim, voltando, né, para o foco da Glória, ela conhece o príncipe que seria o noivo dela, seria com quem ela iria se casar, sendo que ela percebe algumas coisas, como por exemplo, ele tem 23 anos, sendo que ele aparenta ser bem mais jovem. Então, sabe aqueles caras que já têm 20 e pouco e têm a aparência de ser adolescente ainda? Então, isso já é uma coisa que já não despertou muita segurança nela, porque tanto a aparência dele quanto as atitudes dele demonstravam que ele não era um homem assim pronto, sabe, para assumir um reino e para ser um homem para construir uma família, para ter filhos e para ser casado e tudo mais. Ele tinha 23 anos, mas tinha aparência e mentalidade de um garoto de 17, sabe? Ele vivia saindo do reino, ele gostava de beber com os amigos, ele sempre ficava olhando de uma forma mais lasciva, assim, para as mulheres mais bonitas, sabe? Então ficava naquela coisa dela saber, já que muito provavelmente ele não iria ser fiel, porque ele iria sim querer saber como é ficar com outras mulheres. Isso é uma coisa que fica bem nítido. Ele também gosta muito de sair para caçar, para andar a cavalo, para práticas, né, de esporte. Então ele já demonstra que ele não seria um rei que ficaria dentro do reino, fazendo as coisas mais sérias, sabe? Então, assim, ela acha ele muito infantil, muito irresponsável e que ele realmente não tá pronto. E ela percebe nitidamente que ele, apesar dele ser bonito, ele não seria o tipo de pessoa que ela iria se apaixonar por ele. Fora que ele meio que viram amigos, eles passam a andar a cavalo juntos e tudo mais, eles conversam bastante. Ela meio que vira amiga dele e ele acaba revelando para ela que ele não tem vontade de se casar, que na verdade ele nem quer subir assim ao trono tão cedo e tudo mais, que ele meio que tá sendo pressionado pela família porque o irmão dele mais velho, né, o Klaus, que seria
o príncipe regente, né, oficialmente falando, ele não está em estado de assumir o reino, porque ele está doente, ele está debilitado, as pessoas estão dando ele assim como um morto-vivo, sabe? Então, por esse motivo, que ele meio que está abrindo mão de ser rei e passando a coroa pro irmão dele, para que o reino tenha uma pessoa que vai viver muito mais tempo e que vai ter saúde, sabe, para poder liderar as coisas e muito mais tempo para poder cuidar das pessoas, né? Que esse é o papel dos reis, né? Cuidar do povo, apesar que a gente sabe que não é muito bem assim que funcionam as coisas, né? Mas enfim. E aí é muito bonitinho, gente, porque ela chega lá, né, com essa identidade dela falsa, de professora, de mulher que não é da família real. E aí ela vai conquistando todos à volta dela, sabe? Porque ela é uma pessoa muito carinhosa, muito empática. Ela é uma mulher muito inteligente, ela é bonita, mas a beleza dela, uma coisa que marca bastante no livro, é que a beleza da Glória não é uma coisa só física, sabe? É uma coisa assim da forma como ela trata as pessoas. Então ela nitidamente nasceu para fazer parte da família real, mesmo ela não querendo muito isso. E ela nitidamente seria uma boa rainha, sabe? Porque ela sabe ter empatia pelas pessoas. Desde o momento em que ela chegou no reino de Odessa, ela tenta literalmente ajudar todo mundo, ela tenta agradar todo mundo, ela faz amizade com todo mundo, inclusive com Klaus, que tá doente e que nem do quarto dele pode ficar saindo direito, sabe? Ela fica chocada a primeira vez que ela vê ele, porque todos falavam quanto ele era um homem bonito, cheio de saúde. Quando ela chegou lá, ela conseguiu ver que ele tinha traços muito bonitos, que ele era um homem muito alto e tal. E ela fica com muita pena, sabe? Ela fica pensando assim, nossa, um homem bonito, jovem, e já com essa aparência tão sofrida, tão doente. E nos passeios, no primeiro dia ela já faz uma massagem nele, que ele reclama que tá com muita dor de cabeça. E ela faz uma massagem nas têmporas dele que faz com que alivie a dor de cabeça dele, ele consegue dormir melhor. No dia seguinte ele até elogia ela e agradece pela massagem que ela fez, até pede para ela fazer de novo, porque realmente aliviou as dores que ele estava sentindo e ele tinha muito problema de insônia, ele conseguiu dormir bem. E nos passeios, né, pelo Jardim Real, ela acaba encontrando algumas plantas que ela vê que podem ajudar muito na saúde dele. E, gente, sério, eu sei que é um livro de romance, eu sei que é um livro de ficção, mas a todo momento que eu ficava lendo as páginas dela falando das plantas medicinais e o quanto era bom para a saúde e tudo mais, eu só ficava pensando que aquilo ali, se não fosse um livro, se fosse realidade, ela já seria mandada pra fogueira ou iria pra forca já, tipo assim, no primeiros dias, sabe? Porque ela já chega falando que, que essa planta aqui é boa para aliviar dores no corpo e dor de cabeça, né? Numa flor lá que ela vê, acho que é o crisântemo, se eu não me engano, ela fala que as flores são boas para dores e tudo mais. Aí depois ela vê uma árvore de ginkgo biloba. E aí ela passa, tipo assim, uma página e meia, sem exagero, só falando dos benefícios do ginkgo biloba. Então, assim, parece que a autora realmente gosta de plantas ou então pesquisou para estar falando sobre aquilo, sabe? Porque esse livro é bem antigo, esse livro, ele foi publicado a primeira vez, eu não lembro agora, gente, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas eu não lembro agora com certeza se ele é de 76 ou se ele é de 86. Esse romance oficialmente falando, né? Porque ele foi republicado em 2018. E aí o que acontece? Já naquela época já falava bastante de cura natural, de benefício, né, das plantas, das ervas e tal, mas não era uma coisa tão falada quanto dos anos 2000 pra cá. Então você pensa, se na época do livro já não era uma coisa tão dita assim, você imagina na época dos personagens do livro, que era tipo em outro século, sabe? Então assim, eu achei meio fora da casinha. Eu ficava pensando assim, toda vez que ela falava pra alguém
do reino, que aquelas plantas eram poderosas e tinham poderes curativos, que iam tirar a dor do rei, do príncipe, e queria trazer vitalidade para ele, incentivando até mesmo o povo todo, né, não só o príncipe, mas todo mundo a ter aquele tipo de alimentação mais saudável. Eu fico pensando que se fosse na realidade, ela iria presa super fácil, né? Pelo fato dela ser muito bonita e por ela ter esses conhecimentos, porque todo mundo sabe que esse tipo de conhecimento naquela época era visto como bruxaria. O príncipe, ele é uma pessoa assim que, apesar dele estar no poder, ele escuta as pessoas, sabe? Ele também tem muita empatia. Enquanto o irmão dele mais novo é totalmente egoísta, tá ali só pra ele mesmo, o Klaus, ele é uma pessoa assim que ele escuta as pessoas e que ele tem empatia e que ele se preocupa realmente com o reino e com todas as pessoas. Então, ele tem características de que seria um bom rei também. Isso é uma coisa que fica bem nítida no livro. E ele, em momento nenhum, tratou a Glória como mera serviçal, sabe? Ele sempre tratou ela com muito respeito. E uma coisa que eu reparei é que nas conversas dos dois, eles conversavam muito, assim, de igual para igual, sabe? Não parecia que ela estava conversando com alguém que era muito superior a ela e ele tinha um respeito muito grande por ela. E aí ele aceita as dicas dela da massagem, depois ele aceita as dicas dela de tomar o chá, depois de comer as folhas e as sementes da árvore do ginkgo biloba. E assim, é pouco mais de uma semana que ele muda esses hábitos e começa a tomar 2 colheres de mel quando acorda e quando vai dormir. Ele já ganha peso, então ele já começa a ganhar peso, ele já começa a sentir o corpo dele mais forte, o sono dele melhora, ele começa a ter mais discernimento das coisas, a participar de forma mais ativa do reino, sabe? Ele já começa a sair mais do quarto. Na segunda semana, ele já sente vontade de voltar a andar a cavalo, sabe? Ele quer voltar a fazer as competições que ele fazia. Isso é uma coisa que os dois têm em comum, tanto a Glória quanto ele gostam muito de andar a cavalo, de participar dessas competições, sabe? E assim, como previsto, né, uma coisa que estava bem óbvio, eles acabam se apaixonando. Quando falta apenas uns dias para a Glória voltar para o reino dela, acontece uma coisa totalmente inesperada. Vão alguns oficiais do reino alemão bater lá no reino de Odessa. O Klaus, ele estava com a saúde dele mais estabelecida, ele, mesmo com muito medo e receio, ele aceita, ele abre as portas do reino, até porque ele fica com medo de ser atacado, então ele prefere abrir as portas do reino assim na paz e tentar conversar e tentar resolver as coisas numa reunião do que já declarar guerra e correr o risco de chegarem lá matando todo mundo, né? Então ele resolve aceitar fazer essa reunião assim totalmente inesperada. E aí, quando ele se sente totalmente entre a cruz e a espada, e a Glória percebe que o reino, né, de Odessa está realmente fadado a ser invadido pelo reino dos alemães, ela resolve entrar nessa reunião que só está sendo feita por homens. Ela pede pro braço direito, né, do príncipe, que fica sempre ali, sempre cuidando dele, sempre fazendo as coisas por ele e sendo guarda oficial dele na porta dele em todos os lugares que ele tá sempre, para anunciar ela. E aí ele fala que ele não pode anunciar ela porque o príncipe tá numa reunião super importante, que eles estão com medo do que pode acontecer nessa reunião. E aí ela fala para ele: "Eu quero que você anuncie que a Natasha, que a Lady Natasha tá aqui". E aí ele olha pra ela e não entende nada, porque ele conhece ela como Glória. Todo mundo no reino conhece ela como Glória, não como Natasha. E ela fala que tem um plano que vai ajudar a salvar o reino. E aí ele aceita fazer isso porque ele também tá preocupado. E aí anuncia a entrada da Lady Natasha. E todo mundo fica assim, tipo, de boca aberta, né? Porque os alemães não acreditam que tem uma pessoa da realeza britânica lá do nada.
E o Klaus, ele também fica assim meio que sem entender nada, né? Assim, no livro já dava para perceber que ele já tinha uma certa desconfiança que ela não era exatamente quem ela estava dizendo que era. Sendo que na cabeça dele, ela na verdade não era uma professora. Ela foi lá para espiar o reino, para poder contar no reino é, e ver se eles iriam aceitar a aliança ou não de mandar a Natasha pra lá ou não. Não passou pela cabeça dele que poderia ser realmente a Natasha, entendeu? E aí, quando ele descobre que é ela e ela demonstra lá um documento oficial, ela, para poder sair de um país para outro, ela foi de trem, numa viagem de trem, e ela levou um documento oficial escrito o nome dela, né, da Lady Natasha, e o sobrenome real dela. E aí ela apresenta esse documento para os alemães, e os alemães eles veem que realmente ela é a Lady Natasha, e aí ela fala que o reino, né, de Odessa e com o reino britânico eles têm aliança e que o casamento dela com o Klaus, sim, gente, ela toma essa atitude, eu fiquei chocada, eu fiquei pensando assim, nossa, ela não sabe nem se ele quer ela, mas como ela sabe que o reino dele tá precisando muito dessa aliança, ela simplesmente tomou a frente da reunião e disse que o casamento com o Klaus já seria, com o príncipe Klaus já seria marcado. E aí a reunião termina, a Alemanha resolve não invadir o reino de Odessa e o Klaus, assim que os homens saem, a primeira coisa que ele faz não é nem perguntar, não é nem questionar ela sobre, meu Deus, você mentiu pra mim, ou não acredito que você é a própria Natasha, não, gente. Ele não consegue falar nada, ele levanta do lugar dele, assim, super admirado, olhando pra ela, assim, com aquela cara de, sabe, não sei nem explicar, mas assim, ele fica com uma admiração gigante, e ele tava com desejo reprimido por ela há muito tempo. E ele simplesmente agarra ela pela cintura e dá aquele beijão, assim, cinematográfico, sabe? Assim, que você fica quase sem fôlego só de imaginar se acontecesse com você. E eu me peguei, assim, pensando, nossa, né? Que homem de atitude e tudo mais. E aí ele fala pra ela que imaginou que ela fosse uma espiã, mas que nunca desconfiou que ela fosse a própria Natasha. E ele contou pra ela que ele estava apaixonado por ela, que ele já ficou interessado por ela desde o primeiro dia, mas que ele não tomou nenhuma atitude, até porque não sabia se era recíproco, se ela também teve algum tipo de interesse. Fora que ela não era da realeza, ou seja, para ele pedir ela em casamento, ele teria que abrir mão, e ele já estava abrindo mão mesmo de ser rei, então para ele casar com ela, que era uma plebeia, não seria uma coisa tão difícil assim. Sendo que antes ele queria ter certeza de que ia conseguir casar o irmão dele, o Stefan, com a Lady Natasha. Mas que agora que a saúde dele estava estabelecida e que ele estava super apaixonado por ela, ele queria sim ficar com ela e que ele tomaria a frente de novo do reino e viraria rei, assim, junto com ela. E é muito bonito, assim. E aí, nas páginas finais, falam, né, do casamento, deles marcando o casamento e tudo mais. Eles resolvem passar a lua de mel em um lugar muito especial, um chalé na montanha, que o Klaus, ele mandou construir só pra ele nunca levou ninguém lá, que é um local, assim, de refúgio pra ele. Ele ia lá toda vez que ele precisava pensar, toda vez que ele queria ficar sozinho, porque no reino ele é sufocado, assim, de súditos e de serviçais o tempo todo e de problemas que ele tinha que solucionar, sabe? E de todas aquelas atividades que a realeza é obrigada a fazer. E às vezes ele queria um momento sozinho com ele mesmo e ele ia para esse chalé. E aí ele fala para ela que vai ser o melhor local assim para os dois irem para a lua de mel, porque independente se eles ficassem no país dele ou isso para o país dela ou isso para outro país, por eles serem de família real, eles iriam meio que ficar sendo perseguidos, sabe, pelas pessoas e pelas atividades reais, e que eles não queriam isso, que eles queriam realmente passar a lua de mel como um casal normal, aproveitando e se conhecendo melhor. E ela super aceita, ela acha a ideia assim super incrível, ela nunca foi num chalé nas montanhas, então assim, ela ama a ideia. O casamento assim é descrito de forma assim mais superficial, dá a entender que
é uma coisa muito bonita, feita nos jardins, e que o irmão dela vem assistir o casamento dela e tudo mais, e no final, gente, dá tudo certo, entendeu? Então, assim, no final parece até uma coisa bem vibe conto de fadas mesmo. E, assim, o livro é muito bonito, sabe? A forma como o amor deles é construído. Uma coisa que eu gostei desse livro é que o amor foi uma coisa realmente construída, sabe? Dia a dia, o dia a dia deles é narrado. Então você vê que não é aquela coisa de livro assim que é mágica, que ai, bateu o olho na pessoa e ficou perdidamente apaixonado. Não, eles até acharam um ao outro bonitos, mas assim, o amor deles foi uma coisa construída. Ele, por notar que ela era uma pessoa totalmente diferente de todas que ele já tinha conhecido, porque as pessoas sempre estavam interessadas totalmente nele por interesse mesmo, por status social, e ela por ver que assim, que ele era uma pessoa super simples, que ele era um homem inteligente, que ele tinha muitas qualidades além de ser bonito, e a forma como ele tratava todo mundo com muito respeito, sabe? Apesar de ser o príncipe, que ele não era uma pessoa arrogante, e ele também não era o tipo de homem que ficava admirando todas as mulheres que passavam pela frente dele, sabe? Que é uma coisa que ela percebeu no outro. E nele ela percebeu que ele não era assim. Eu achei isso muito fofo. É um livro que eu super recomendo para vocês. Eu gostei tanto que eu pretendo trazer resenha de outros livros dela, até porque ela tem muitos livros. Eu lembro de quando eu era adolescente, até minha fase ali dos 20 e poucos anos, eu tava muito viciada em ler livro de romance. E esses livros de romance, assim, de banca de jornal. Banca de jornal vendeu bastante livros dela, inclusive, e de outras autoras. Mas, enfim, eu lembro que eu cheguei a ler alguns livros dela, sabe? Mas como eu não lembro totalmente das histórias e não tô nem lembrando dos títulos agora de cabeça porque fazem muitos anos, eu pretendo pegar os livros novamente, reler e aí trazer para vocês a resenha mais completinha e mais avivada assim na minha memória. E conhecer os outros livros dela também, né? Porque eu fiquei realmente chocada quando eu vi que a coleção dela era gigantesca. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, porque quando você se inscreve no meu canal, você está me incentivando a continuar com esse trabalho. E eu tendo esse reconhecimento, eu fico muito feliz e muito mais incentivada a continuar com ele. Então, por favor, se inscreva. Bom, boa leitura para vocês e até o próximo vídeo.